Olá! Vamos à correção das questões de matemática da prova de soldado da Brigada Militar. Prova que foi aplicada pela Fundatec em junho de 2025. Então vamos às questões. Determine o capital, que é aplicado durante 4 bimestres, sob regime de juros simples, com taxa de 12% ao semestre, e rendeu juros de R$ 512. Aqui, a gente pode usar fórmula e pode usar só a definição, cálculo de porcentagens. Primeira coisa importante observar sempre, taxa e prazo na mesma unidade de tempo. Antes de fazer qualquer cálculo, observe sempre isso, taxa e prazo na mesma unidade de tempo. Pode transformar tudo para meses, tudo para bimestres, tudo para semestres, você escolhe, desde que estejam sempre na mesma unidade de tempo. Aqui a gente tem um prazo de 4 bimestres. 4 bimestres. E a taxa dada é semestral. A gente tem uma taxa de 12% ao semestre. Se você quiser considerar tudo meses, fica fácil de fazer. 12% ao semestre, semestre são 6 meses, então a gente tem aqui uma taxa de 2% ao mês. A taxa é proporcional ao prazo, ao tempo. Uma opção aqui então, um semestre são 6 meses, a gente divide por 6 para saber qual é a taxa mensal. Se eu vou trabalhar com a taxa mensal, trabalho também com o prazo em meses. Esses 4 bimestres são 8 meses. Um bimestre são 2 meses, então 4 bimestres são 8 meses. O que mais que a gente pode fazer aqui? Se a gente soubesse o capital, a gente poderia aplicar aqueles 2% sobre o capital, que é o tanto de juros que vai render a cada período. O que a gente tem aqui? Juros de R$ 512. R$ 512. E a pergunta é qual é o capital que vai produzir esse rendimento, então, neste prazo de 8 meses com taxa de 2% ao mês. Algumas opções. A gente pode pegar os R$ 512 de juros e dividir por 8, porque são 8 meses, para saber qual é o rendimento mensal. Dividir por 8, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2, então dividir por 8 é a mesma coisa que fazer a metade e a metade de novo. Metade de 512, 256. Metade, 128. Metade, 64. Significa, então, R$ 64 de juros por mês. R$ 64 de juros por mês é o que a gente obtém aqui. E a gente sabe que a taxa mensal é de 2%. Ou seja, esses 2% correspondendo a R$ 64. Bom, se 2% é 64, se você quiser fazer uma regra de 3, pode. Mas pensa comigo, se 2% é 64, 1% é R$ 32. E se 1% é R$ 32, o 100% vai ser R$ 3.200. Mas vou arrumar aqui com uma regra de 3, tá? R$ 64 corresponde a 2%, que é a taxa mensal, e eu quero saber o 100%, o capital, quanto é. Se você resolve essa regra de 3, você encontra, então, os R$ 3.200. Essa é uma forma de fazer, não é a única. Ainda trabalhando só com porcentagem, você também tem outras opções de desenvolver esse cálculo de uma forma diferente. Por exemplo, dá para juntar aqui que 8 meses com taxa de 2% vai ter um total de 16% de juros. Então, outro cálculo possível é sair daqui, ó, dos 16% de juros, que corresponderá, então, aos 512 ali do enunciado, e o 100% quanto é. Então, aqui uma outra opção, 512, 16%, e o 100%, que é o capital, o total, quanto é. Você também encontra aqui os mesmos R$ 3.200. Então, são outras maneiras de fazer, tá? Outra maneira de fazer. De qualquer forma, precisa começar por aqui. Taxa e prazo na mesma unidade de tempo. Professora, entendi, mas eu prefiro a fórmula. Ou nem quero ver desse jeito. Eu prefiro a fórmula e tudo bem. Então, se você prefere a fórmula, atenção, a mesma questão, vou botar aqui um ou, se você prefere a fórmula. Juros simples é capital vezes a taxa vezes o tempo.
Tudo bem preferir a fórmula, desde que você a memorize. Juros simples, capital vezes a taxa vezes o tempo. O valor dos juros a gente tem, 512. O capital a gente não tem. Taxa e prazo na mesma unidade de tempo, ou seja, esta parte aqui do cálculo, a gente vai manter, a gente vai usar isto. Então, continuo usando isto aqui. Preciso usar o prazo aqui de 8 meses com taxa de 2% ao mês. Então, teremos aqui taxa de 2% e o prazo de 8 meses. Este 100 que está dividindo, ele vai passar para a esquerda multiplicando. 512 vezes 100, 2 vezes 8, 16, C. E aquele 16 agora que está multiplicando, ele vai passar então para a esquerda dividindo. O capital será 51.200 dividido por 16. E você encontra aqui também os mesmos R$ 3.200. Tá? Então, se você prefere a fórmula, tudo bem, tudo certo. Tá? Também é uma opção. Vou colocar esse 13.200 aqui do ladinho. Então, o capital é R$ 3.200. Então, duas opções aí para fazer a questão 1 com fórmula ou sem. Dica principal para esse tipo de enunciado? Observar que a taxa e o prazo sejam usados no mesmo período de tempo. Pode ser tudo em meses, pode ser tudo em bimestres, pode ser tudo em semestres, mas sempre na mesma unidade de tempo. E que em juros simples, a taxa e o prazo são sempre proporcionais. Se é metade do tempo, vai ser metade da taxa. Se é um terço do tempo, vai ser um terço da taxa. Se é o dobro do tempo, é o dobro da taxa. Quer dizer que a gente tem ali uma taxa semestral, né, nos 6 meses. Para saber a taxa mensal, a gente vai dividir por 6. Tá? Questão 32. Uma herança de R$ 7.000 será dividida entre 3 irmãos em partes diretamente proporcionais às suas respectivas idades, 8, 12 e 20 anos. Divisão em partes proporcionais às idades. Para representar essa proporção, a gente usa uma constante de proporcionalidade. 8K, 12K e 20K. Essas três partes juntas vão somar R$ 7.000. 8 mais 12 dá 20, 20 mais 20 dá 40, então a gente fica aqui com 40K igual a 70.000. 7.000. 7.000 dividido por 40. Simplifiquei aqui um zero de cima e um zero de baixo e vou deixar assim. Pode até fazer a divisão, se você fez a divisão, tudo bem, mas eu acho que não vale a pena, tá? Deixa assim mesmo. Por ainda vou usar isso numa outra conta. Fazer a divisão aqui, tudo bem, mas não vale a pena. Vou deixar. Porque o que a gente quer saber? Então, sempre dê olho na pergunta, considerando os dados apresentados, o irmão que tem 12 anos. O que tem 12 anos vai receber 12K. Então, o irmão que tem 12 anos receberá 12 vezes o valor do K. E olha qual é a vantagem de não ter feito a divisão. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 7, 21. Então, R$ 2.100. Essa é a parte do irmão de 12 anos. A pergunta era essa. Então, sempre relembrar qual é a pergunta antes de marcar. A pergunta era o valor que o irmão de 12 anos vai receber. Este valor será de R$ 2.100. A alternativa B de bola é a correta nessa questão. Tudo bem se você chegou aqui, tá? Chegou aqui e dividiu. 700 dividido por 4. É divisão normal. Dá 1, dá 4, sobra 3, baixa o 0. 4 vezes 7, 28, sobra 2, baixa o 0. Dá 5. Tudo bem, chegou ali no 175, ok. Só que depois disso você tem que fazer a multiplicação por 12. E às vezes aquela divisão pode resultar num número decimal, que não vale a pena fazer. Ou pior ainda, numa dízima periódica. Tá? Então, você pode ter chegado aqui ao valor de 175, tudo certo. E daí, da mesma forma, finaliza a questão fazendo 12 vezes 175. Tá? Vai chegar no mesmo valor de R$ 2.100.
Questão 33. O triplo de um número real, positivo e inteiro. Um número, quando o enunciado fala assim, um número, não sei que número. Ah, o número de acertos, o número de erros, a quantidade de pães, a quantidade de cafés. E eu não sei essas quantidades o que são. Esse um número, a gente chama de x. Então, a gente tem aqui um problema de equações. Esse um número, não sei que número é esse. Então, esse um número, eu vou chamar ele de x. O triplo de um número, 3x, menos 18, é igual a esse mesmo número somado a 48. Pronto, uma equação. Uma equação do primeiro grau. Como é que a gente começa a montar isso, então, entendendo que aquela coisa desconhecida que o enunciado traz é uma incógnita, é uma letra, a gente vai dar nome para ela. Então, um número, que número? É justamente isso que a gente quer saber. A pergunta é, esse número, quem é esse número? Então, eu não sei quem é esse número, eu chamo de x. O triplo deste número, 3x. O triplo deste número, então, o triplo de um número, menos 18, é igual a esse mesmo número somado a 48. Pronto, montei uma equação. Agora, como é uma equação do primeiro grau, tudo que tem x para um lado e o que não tem x para o outro. 3x menos x, 48 mais 18. 48 mais 18, 66. E então, o x é 66 dividido por 2, que é 33. Marcamos aqui, então, letra E é a correta nessa questão. Questão 34. Considere dois conjuntos A e B, sendo A com 4 elementos e o B com 3 elementos. Sua intersecção possui apenas um elemento. De acordo com as informações apresentadas, é correto afirmar que A união B terá quantos elementos? Relembrar que este símbolo é de união. A união de dois conjuntos é formada pelos elementos que pertencem ao conjunto A ou pertencem ao conjunto B, e isso inclui a intersecção. Nesse caso, a gente tem dois conjuntos A e B. A intersecção tem um elemento. Intersecção tem um elemento. E além desse um elemento que tem aqui, o conjunto A tem 4 elementos, ele vai ter mais 3 elementos aqui, e o conjunto B vai ter mais 2 elementos aqui. O número de elementos do A é 4. Número de elementos do B é 3. Só que além disso, a gente tem o número de elementos da intersecção, que é 1. A união é formada pelo que faz parte só do A, só do B ou de ambos. Só que aquela intersecção ela não pode ser contada duas vezes. Então, eu não posso fazer só 4 mais 3, que dá 7. Aquele 1 que está ali na intersecção, eu tenho que descontar, não posso contar ele duas vezes. Quer dizer, então, que a gente vai ter o total de elementos igual a 6. 6 elementos. A união vai ter 6 elementos. Essa é a pergunta. Quantos elementos terá? 6 elementos, letra A de acertei, é a correta nessa questão. Não quero que você veja isso como fórmula, mas funciona assim, ó. Número de elementos de A, união B. É o número de elementos do A, mais o número de elementos do B, menos o número de elementos da intersecção. Porque se a gente simplesmente soma os dois conjuntos, aqueles elementos repetidos que estão nos dois conjuntos, eles são contados duas vezes. Então, a união de dois conjuntos. Quantos elementos tem num conjunto? Quantos tem no outro? E a gente soma. Mas precisa descontar a intersecção porque ela foi contada duas vezes. Neste caso, então, ó, número de elementos de A, união B. 4 do A, 3 do B, menos 1. 6. Questão 35. Analise o triângulo retângulo abaixo. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que o valor do seno do ângulo θ é. Triângulo retângulo. Está escrito no enunciado e está indicado na figura. Sempre importante observar isso. Não vale a figura, vale o que diz no texto
e também ali se na figura há a indicação do ângulo reto. Então aqui a gente tem as duas coisas. No texto está escrito que é um triângulo retângulo e aqui também tem a indicação do ângulo reto. Se não tivesse isso, só um triângulo qualquer, que a gente não tem certeza, não poderia falar nas razões trigonométricas, não poderia falar em teorema de Pitágoras. Importante então observar, triângulo retângulo que tem um ângulo reto, seja no desenho, seja no texto. Aí no caso tem as duas informações. Bom, seno do ângulo. Como é que se calcula seno? Seno de um ângulo é o cateto oposto pelo valor da hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. São as razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Nesse caso falando no seno, depois eu relembro as demais relações, tá? Então a gente quer saber por enquanto o seno. O seno é cateto oposto pela hipotenusa. Oposto a quem? Oposto ao ângulo. Tá aqui o ângulo. Quem é que fica então lá do outro lado? Tem que saber, esse aqui é o cateto oposto. Tá faltando, a gente não tem aquela medida quanto é. Para isso a gente poderia fazer teorema de Pitágoras. E eu até vou deixar anotado aqui, porque o teorema de Pitágoras é bastante útil, a gente usa bastante nas questões de provas de variadas bancas e particularmente da Fundatec. Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então você pode usar aqui teorema de Pitágoras para encontrar aquela medida do cateto oposto, que é o que está faltando. Só que além disso, além dessa ser uma opção, tem uma outra informação que é muito importante, que é o famoso 3, 4, 5. Por que famoso? Porque se a gente tem um triângulo retângulo, um cateto que mede 3, outro cateto mede 4 e a hipotenusa mede 5. E olha que a gente tem nesse triângulo, hipotenusa medindo 10, um cateto medindo 3, então esse outro cateto vai medir 8. 6, 8 e 10. O valor que está faltando aqui, esse cateto oposto, é 8 centímetros. 3, 4, 5 é famoso. Num triângulo retângulo, se a gente tem catetos 3 e 4, a hipotenusa é 5. Ah, eu tenho hipotenusa que é 5, tenho um cateto que é 4, então o outro é 3. E vale para seus múltiplos. No lugar do 3 eu tenho 6, que é o dobro. No lugar do 5 eu tenho 10, que é o dobro. Então no lugar do 4 eu tenho 8, que é o dobro. É bom saber isso, tá? Importante, esse famoso 3, 4, 5 e seus múltiplos. Mas se você seguir por aqui no teorema de Pitágoras, você também encontra. Vou fazer o cálculo aqui usando Pitágoras. Ó. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Vou chamar de x aquele lado que a gente desconhece por enquanto. 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado 36, passa o 36 subtraindo, dá 64. Então o x vai ser raiz quadrada de 64. E como esse x é uma medida de comprimento, não pode ser negativo. Logo, esse x tem que ser 8. X igual a 8 centímetros. Então, aquela medida que estava faltando era 8 centímetros. Mas não é isso que o Luciano quer saber. Ele não quer saber qual é o valor do cateto, né? A pergunta é o valor do seno. Então, não se descuide da pergunta. A pergunta é o valor do seno. Só vai terminar quando a gente responder isso aqui, ó. O seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Quanto mede o cateto oposto ao ângulo? Mede 8. E a hipotenusa mede 10. Então, quer dizer que esse seno solicitado é 0,88 décimos. Agora sim, pode marcar. A alternativa D de dado, D de Dinamarca, D de Dani, é a correta aí nessa questão. Questão 36. Eu falei que ia relembrar as outras relações, vou anotar aqui então. As outras relações. Anota aí porque a gente pode precisar em algum outro momento. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. O adjacente é o que está pertinho do ângulo. Então, seno, que a gente usou, o seno é cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E tem também a tangente do ângulo, que é o cateto oposto pelo adjacente. Cateto oposto ao ângulo pelo cateto adjacente.
tá? Então, anota essas duas aí relações, que elas complementam as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Seno, cosseno, tangente. Questão 36. Analise a seguinte sequência numérica: 84, 87, 90, 93. Seguindo o padrão de formação da sequência, o 11º termo qual será? Observar o padrão. O que a gente pode observar? Que de 84 para 87, aumentou 3 unidades. De 87 para 90, também aumenta 3. De 90 para 93, também aumenta 3. Então, a gente tem aqui uma progressão de que tipo? Aritmética ou geométrica? A aritmética. Uma progressão aritmética de razão igual a 3. Tá? 84, 87, 90, 93. O padrão de construção dessa sequência é somar sempre 3 ao termo anterior. Essa é a característica de progressão aritmética. E a razão dessa progressão é 3. O que a gente quer saber na questão? O 11º termo. Bom, aqui como não são muitos termos, se você for somando de 3 em 3, você chega lá, né? 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114. Mesmo sem a fórmula, você consegue chegar no 11º termo, que será 114. Aqui eu já tenho 84, 87, 90, 93. Mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Esse aqui é o 11º termo. Mas, digamos que a gente precisasse da fórmula, ou, sei lá, quero usar a fórmula, né? É bom relembrar. Vou botar aqui ou. Então, nessa questão, contar aí nos dedos de 3 em 3 estava ótimo. Chegaria na resposta com certeza. Mas também é bom lembrar o termo geral da PA, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é o que eu quero calcular, no caso, o A11 mais o A1 é igual a O1 mais 10 vezes a razão. Observa que aquele N menos 1 da fórmula é sempre 1 a menos do que o termo que a gente vai calcular. Se eu quero calcular o 10º termo, eu vou somar a razão 10 vezes. Tá? Para calcular o 11º, são 11, o termo 11, vai somar a razão 10 vezes. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 84. Mais 10 vezes quem é a razão? A razão é 3. 3 vezes 10 é 30. E 30 mais 84 dá 114. 114 é o valor do 11º termo, que era justamente o que a questão pedia. Então, letra A é a correta aí nessa questão. Se fosse uma progressão geométrica, o que muda? Progressão geométrica a gente constrói multiplicando sempre por um valor constante. Por exemplo, tá? Só pensando. Por exemplo, PG. Por exemplo, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54, vezes 3, 162. Isso é uma progressão geométrica, porque ela é construída multiplicando sempre por um valor constante, que é também chamado de razão. Então, a PA construída sempre somando um valor constante e a PG construída sempre multiplicando por um valor constante. Questão 37. Um hexágono regular cujo perímetro mede 42 centímetros tem área igual a quanto? Um hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. São 6 triângulos equiláteros. Seis triângulos equiláteros. Tá? Isso aqui, um hexágono. Agora, se a gente traçar as diagonais,
a gente vai aqui enxergar esses 6 triângulos. Tá? 6 triângulos equiláteros, 6 triângulos iguais. O que a gente faz? A área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área do triângulo. Se eu quero a área do hexágono, a pergunta é essa: qual é a área do hexágono? Então, a área do hexágono vai ficar a área do hexágono 6 vezes a área do triângulo equilátero. Antes de continuar aqui a conta, aqui fala em perímetro. O hexágono tem perímetro de 42 centímetros. O que é o perímetro? Soma das medidas dos lados. São 6 lados iguais e essa soma desses 6 lados dá 42. Então, cada um dos lados deste hexágono vai medir quanto? São 6 lados e isso dá 42. Então, cada um dos lados mede 7 centímetros. 7 centímetros. E agora a gente vai precisar disso para calcular a área do hexágono. Esse lado é o que a gente vai usar aqui na fórmula do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é a área de um triângulo equilátero. A gente vai querer 6. Só que eu não decoro uma fórmula para o hexágono, não precisa. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se eu quero a do hexágono, faço isso vezes 6. Então aqui vai ficar 7 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área do triângulo equilátero, vezes 6 para calcular a área do hexágono. Dá para simplificar o 6 por 2 que dá 3 e o 4 por 2 que dá 2. Simplificar é sempre dividir um de cima e um de baixo por um mesmo valor. Se dá por 2, faz por 2, se dá por 3, faz por 3. Se não simplificasse agora, poderia fazer isso depois, no final. Mas é conveniente simplificar pelo menos um pouco para trabalhar com números menores, mais fáceis e passar menos trabalho nas operações. O que a gente tem aqui então, por enquanto, sobrou? A área do hexágono, 3 vezes 49, raiz de 3, dividido por 2. 3 vezes 49 dá 147. 147, raiz de 3 sobre 2. Isto em centímetros sobre 2. Isto em centímetros quadrados. Então, a área desse hexágono será 147, raiz de 3 sobre 2. Letra B de bola é a correta aí nessa questão. Outra coisa que é bom observar, ficar atento, atenta, é que quando a gente mede o comprimento, o perímetro, a largura, um dos lados, são unidades de comprimento. Metro, decímetro, centímetro, milímetro, quilômetro. Quando a gente calcula a área são 2 dimensões, superfície. Então, quando a gente calcular a área, vai aparecer unidades quadradas. Metros quadrados, centímetros quadrados. Neste caso, todas as alternativas estavam corretas aqui na unidade de medida, tudo centímetro quadrado. Mas também tem que observar isso. De repente, se a gente tiver uma opção ali, 147 raiz de 3 sobre 2 centímetros, está errado. E está errado só por causa da unidade. Então, ficar atento, atenta à unidade de medida utilizada. Tanto para saber se está na mesma unidade, quanto na questão de qual é a adequada. Se for comprimento, se for superfície, se for volume, são unidades cúbicas, 3 dimensões. Questão 38. 2 viaturas saem do quartel para realizar ronda em determinadas ruas. A primeira demora 16 minutos para realizar a ronda, retornar ao quartel e reiniciar a ronda. A segunda demora 22 minutos para completar a ronda, retornar ao quartel e reiniciar a ronda. Considerando que as viaturas saíram juntas às 14 horas. Saíram juntas às 14 horas. Uma leva 16 minutos para fazer a ronda e voltar. A outra leva 22 minutos para fazer a mesma ronda, fazer a ronda e voltar. Às 14 horas elas saíram juntas. Mas como elas têm tempos diferentes, elas se desencontram. E daí qual é a pergunta? A que horas elas saíram juntas novamente para realizar rondas? E considere que não há perda de tempo entre o início e o fim de uma nova ronda. Então, aquela que faz ronda a cada 16 minutos,
Fechou 16 minutos, ela está de volta para fazer a próxima ronda. Então, 16, 32, 48, a cada 16. Aquela que leva 22 minutos para fazer a ronda, mesma coisa, 22, 44, 66, 88, a cada 22 minutos. O que é que precisa acontecer para que coincida essas duas rondas? Tem que passar um tempo que seja divisível por 16 e divisível por 22 ao mesmo tempo. E esse número que é divisível por 16 e por 22 ao mesmo tempo é o mínimo múltiplo comum desses dois números. Então, essa ideia de tempos diferentes para saber quando se encontram é um problema clássico de mínimo múltiplo comum. Tempos diferentes para saber quando se encontram. Eu começo calculando o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 16 e 22. 16, 22. Por 2. Por 2 de novo. Por 2 de novo. Por 2 de novo. E por fim, por 11. 11 é primo, então tudo certo. 2 vezes 11, 22, 44, 88, 176. Leva 176 minutos para coincidir a ronda dessas duas equipes. 176. Mas eu quero saber se em horas e minutos. Horas e minutos. 1 hora são 60 minutos. Então, 2 horas são 120. 3 horas já daria 180, já passa desse total que a gente tem aqui. Então, isso é a mesma coisa que 2 horas e 56 minutos. Porque 2 horas é 120, mais 56 para fechar aquele total de minutos de 176. Então, quer dizer que leva um total de 2 horas e 56 minutos para que essas duas viaturas saiam juntas para fazer a ronda. Mas não é essa a pergunta, ainda não é essa a pergunta. Está quase lá, mas não terminou. Porque o enunciado dizia que elas tinham saído juntas às 14 horas. E daí pergunta o seguinte, a que horas sairão juntas novamente? 14 horas, 2 horas e 56 minutos depois, que horário vai ser? 16 horas e 56 minutos. 16 e 56, letra C de casa, é a correta aí nessa questão. 16 horas e 56 minutos. Questão 39. Em uma tarde, Rosa foi a uma lanchonete para comer um sanduíche. Chegando no local, verificou que a lanchonete oferecia 4 tipos de pães, 5 tipos de recheios, 3 tipos de molhos, além de 2 bebidas. Sendo assim, de quantas maneiras diferentes Rosa poderá montar seu lanche com um pão, um tipo de recheio, um molho e uma bebida? Aqui a gente tem um problema de princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo. Princípio fundamental da contagem, que diz o seguinte: se um acontecimento está em etapas sucessivas e independentes, traduzindo, a gente vai multiplicar, resumindo, a gente vai multiplicar as possibilidades. Quantas opções eu tenho para escolher isso? Quantas opções eu tenho para escolher aquilo? Quantas opções eu tenho para escolher aquela outra coisa? E depois é só multiplicar. Então, o princípio fundamental da contagem, que também é chamado de princípio multiplicativo. A Rosa tem a escolha do pão, tem a escolha do molho, tem a escolha do recheio. Vou botar aqui na ordem. Pão, recheio, molho e da bebida. A Rosa vai escolher essas 4 coisas. Para a escolha do pão, ela tem 4 opções. Para a escolha do recheio, são 5 tipos de recheios. Para a escolha do molho, são 3 tipos. E para a escolha da bebida, são 2 tipos. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Total de maneiras, então, letra C de casa, C de coração,
é a correta aí nessa questão. 120 maneiras diferentes da Rosa escolher seu sanduíche, escolhendo o pão, o tipo de recheio, o tipo de molho e o tipo de bebida. É um tipo de enunciado bastante comum nas provas mais recentes da Fundatec. A análise combinatória fazia parte de muitos editais e pouco nas provas. E agora a gente pega questões ali a partir de 2024, 2025, que tem aparecido progressões aritméticas, geométricas e também análise combinatória. Então, se no teu edital tem esses conteúdos, são assuntos bastante prováveis para este momento da banca, tá? Então, letra C é a correta aí nessa questão. Questão 40. Em uma fábrica, vou tirar isso daqui, que foi a solução lá daquela anterior. Já usamos isso. E vou deixar o espaço para a gente fazer a 40. Em uma fábrica existem duas máquinas de engarrafar suco com capacidades diferentes. A primeira máquina, operando sozinha, enche 1.800 garrafas em 6 horas. 1.800 garrafas em 6 horas. Em vez de se preocupar em montar uma conta, saber uma fórmula, entenda isso. O que significa 1.800 garrafas em 6 horas? 1.800 garrafas, uma máquina sozinha. 1.800 garrafas em 6 horas. São 300 garrafas por hora. Divide 1.800 por 6. São 300 garrafas por hora, certo? A segunda máquina tem uma capacidade diferente. Ela enche um número desconhecido de garrafas em 8 horas. Um número desconhecido de garrafas em 8 horas. Sabendo que as duas máquinas trabalhando juntas enchem 4.140 garrafas em 6 horas. As duas juntas. Essa aqui é a primeira sozinha. Vou botar aqui primeira máquina sozinha. Ela consegue encher 300 garrafas por hora. Agora, as duas máquinas juntas conseguem encher 4.140 garrafas nas mesmas 6 horas. Nas mesmas 6 horas. Mesma conta. 4.140 dividido por 6. 390 garrafas por hora. Tá? Vamos de novo. 1.800 garrafas, a primeira máquina sozinha, ó, a primeira máquina sozinha, 1.800 garrafas em 6 horas. O que isso significa? 300 garrafas por hora, uma máquina só, sozinha. Daí o enunciado diz assim: as duas máquinas, a primeira e a segunda, juntas, encheriam 4.140 garrafas em 6 horas. As duas juntas encheriam 4.140 garrafas em 6 horas. 4.140 dividido por 6 dá 390 garrafas por hora. A primeira máquina sozinha enche 300. As duas juntas enchem 690. 690 aqui, tá? Atenção, 690. 690. Tá? 690 garrafas por hora, as duas juntas. Então, quanto que essa segunda máquina tem que encher sozinha? A segunda máquina tem que encher por hora essa diferença. Então, são 390 garrafas por hora que a segunda tem que encher. Não olha as alternativas ainda, termina o cálculo com calma, relembra qual é a pergunta, vai entendendo passo a passo. Porque aqui vai ser a resposta final, terminou a conta mesmo. Mas nada impede que a questão peça lá naquelas 8 horas que ela mencionou no texto, quantas garrafas a segunda máquina consegue encher. Então, faça o passo a passo, termina o cálculo, olha o que eu achei aqui, e depois relembra a pergunta antes de olhar as alternativas. Então, acompanha. A primeira máquina sozinha, 300 garrafas por hora. As duas juntas, 690 garrafas por hora. Então, quer dizer que a segunda máquina sozinha consegue engarrafar 390 garrafas por hora. Por hora. Cada hora, a segunda máquina
consegue engarrafar 390. Agora relembra qual é a pergunta. Sendo assim, a capacidade de produção por hora da segunda máquina. Pronto, respondido. Terminou aqui a conta, porque a pergunta é essa. Mas tem que ficar de olho na pergunta. Tem que ficar de olho na pergunta. Olha o que está perguntando. A capacidade de produção por hora da segunda máquina. Pronto, acabou. 390 garrafas por hora. Pode marcar aqui letra E, é a correta nessa questão. Certo? Com isso, nós encerramos a correção das 10 questões de matemática da prova de soldado da Brigada Militar, que foi aplicada pela Fundatec agora em junho de 2025. Certo? Dúvidas que ficarem, se alguma coisa não está ainda 100% clara, deixa o teu comentário ou me chama nas redes sociais para eu te ajudar. Até uma próxima. Beijo, tchau, tchau!